Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero nesse primeiro bloco para a gente falar de um evento que acontece já há algum tempo em nosso município, foi prejudicado durante a pandemia, mas esperamos que a partir de agora retome com o seu calendário normal e com muito sucesso, que é o Pint of Science. Explica para a gente aí, Paulinho, como é que é esse negócio de misturar mesa de bar, cerveja e ciência. Olha, Moacir, pela experiência das edições anteriores, acho que é uma experiência muito boa, que deu muito certo, tanto que o evento aí chega com toda a força nessa retomada presencial, após 4 edições aí divididas. A gente vai ter o desempate. As 2 primeiras edições foram presenciais e as 2 seguintes online, de maneira virtual, por conta aí dos protocolos necessários aí para a situação de epidemia. E agora sim a gente retoma esse evento aqui na nossa cidade, dentro de uma agenda brasileira e também internacional, para debater ciência na mesa de bar entre os dias 7 e 9 de novembro, ou seja, popularizando, democratizando um pouco aqueles papos, aqueles assuntos, aqueles temas que são bastante complexo de se tratar, mas que os convidados, os especialistas aí que foram inseridos nessa programação têm a missão de traduzir isso num papo reto, agradável, simplificado, ou seja, descontraído, batendo um papo olho no olho, próximo das pessoas, ou seja, é mais fácil de se entender, de se apegar na ciência, trabalhando o tema dessa maneira. Mas quem vai explicar tudo isso para a gente são os 2 organizadores do evento. Claro, eles estão aqui representando uma turma toda que dá apoio e dá suporte por trás desse trabalho, que é um trabalho de fôlego. A gente recebe aqui a Mayara e o Ramon, que vão explicar para a gente ao vivo agora e contar também em primeira mão a programação desse ano, dessa retomada do Pint of Science de maneira presencial em Foz do Iguaçu. Vamos começar pela Mayara. Bom dia, Mayara, seja bem-vinda ao programa. Boa volta, bom retorno aí ao programa, você que sempre traz temas aqui que são muito importantes para a nossa comunidade. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia a todos que estão ouvindo, obrigado pelo convite. Bom, Paulo já explicou tudo, Paulo fez um ótimo resumo sobre o evento, é exatamente isso, A ideia do Pint of Science é popularizar a ciência, ou seja, trazer a ciência para as pessoas que não estão nesse ambiente acadêmico, que às vezes não têm tanta familiaridade com o ambiente de pesquisa, o ambiente universitário, Às vezes está um pouco distante do dia a dia das pessoas, E o Pint of Science traz isso para o meio em que as pessoas estão, Um café, um pub, um restaurante, um barzinho, Um local descontraído, informal, aonde você pode perguntar diretamente para o cientista, Aonde a pessoa que está ali te explicando, se ela falar um termo difícil, você tira a dúvida, Que é diferente daquela comunicação dura da ciência que está no meio mais científico mesmo, dos artigos, das pesquisas mais entre pares, Que às vezes cientista faz uma publicação numa revista científica e quem lê é outro cientista, Então, o Pint of Science é uma iniciativa que tenta trazer isso para o nosso mundo, Das pessoas comuns, Das pessoas que não estão lá no meio, nesse meio, lendo artigo, Se aprofundando nos assuntos, mas que esses temas são super relevantes para a vida de todo mundo, Então, assim, não tem sentido existir esse distanciamento, A iniciativa é para isso, é para tentar reduzir essa distância e tentar trazer para as pessoas essa discussão. Até porque a ciência ela não é isolada em si, Ela está vinculada com a nossa vida, Com as necessidades que a gente tem enquanto sociedade, Os problemas que a gente precisa resolver. A pandemia é um exemplo excelente, Então a iniciativa é mais ou menos isso, É uma iniciativa voluntária, ela não tem vinculação com nenhuma instituição, É uma iniciativa de voluntários ao redor do mundo, O Pint of Science surgiu em 2012 na Inglaterra. E depois ele foi se espalhando, vários países foram aderindo ano a ano. O Brasil aderiu em 2015, E Foz do Iguaçu em 2018 já entrou também. Então, esse ano completa 10 anos que existe o Pint of Science, e ele vai crescendo a cada ano. Teve esses 2 anos de pandemia que realmente deu uma prejudicada, apesar de ter as atividades online, Mas, então, já tem 10 anos que existe essa iniciativa. Em Foz do Iguaçu já tem 5 anos, A gente começou lá em 2018. E estamos aí preparando a edição de 2022, começa segunda-feira, e tá com muito tema legal de novo, muito tema interessante,
Eu acho que as pessoas vão gostar bastante. Legal, a gente vai avançar nos temas agora e também nos convidados, mas eu vou inserir o Ramon na conversa. Ramon, bom dia, seja bem-vindo ao programa também, presença constante aqui no nosso programa. Ramon, este ano o PAINT tem como tema o redespertar da ciência. Explica pra gente um pouco isso, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, obrigado, Moacir. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Esse redespertar acompanha, né, essa retomada das atividades, né, pós-pandemia. Depois de todo esse impacto que o mundo todo sofreu, né, a gente volta com a missão de colocar a ciência na rua, colocar a ciência nos bares, né, especificamente do nosso evento, e traz esse mote do redespertar da ciência. Né? Então a gente repensar a ciência nesse mundo novo, né, agora com esse contexto pós-pandemia, quais são os desafios que já eram desafiadores, né, no contexto antes da pandemia, de aproximar a comunidade da ciência, e agora, pós-pandemia, a gente viu que o buraco é muito mais embaixo, né, sendo bem direto. Então, a gente vê que a gente tem que potencializar cada vez mais iniciativas como essa, né, de levar a ciência, pesquisadores para os bares, traduzir esse conhecimento para o cotidiano, para a realidade. Né, um cientista da engenharia física tem que conseguir falar com uma pessoa que está num bar, com uma pessoa que está num café, numa escola. Né? Então, o PAINT of Science, assim como diversos eventos e outras atividades, são pontes. Né? São pontes que são construídas entre a academia e a comunidade de forma geral. Ô Ramon, dessacralizar a ciência, porém sem perder aí o rigor da norma, da técnica, né? Ou seja, do embasamento. Isso tudo está assegurado, né? Tanto nos temas que vocês trazem, quanto na escolha dos convidados, certo? Perfeito, Paulo. Assim, a gente tem o PAINT tem esse DNA, né, de trazer um quê engraçado, um teor provocativo nos nomes das palestras, né? Mas isso não quer dizer que a gente está alterando o que o pesquisador faz. Né? No dia a dia do pesquisador, sim, é o rigor científico da academia, todas as normas e procedimentos, né, prazos, esse vocabulário específico das áreas, né? Cada área tem o seu vocabulário específico. Isso tem que ficar na academia. Né? O que a gente traz, o que o pesquisador traz junto com a gente, é a tradução disso e um direcionamento em uma questão específica. Né? Então, um pesquisador que estuda, por exemplo, questões de gênero de forma ampla, para o PAINT ele vai discutir um ponto específico. De repente, alguma coisa que pipocou na imprensa recentemente, ele traz todo o conhecimento que ele tem da pesquisa e vai discutir esse acontecimento em específico. Né? Então, é uma aplicação do conhecimento teórico, né, para um fato atual, de uma questão recente, uma questão contemporânea, aí para discussão. Entendido. Maiara, você já antecipou, o PAINT vai de 7 a 9 de novembro, começa segunda-feira, e este ano está concentrado em 2 espaços, né? Quais são e como é que o público pode participar? Tem que ter uma inscrição prévia, paga a entrada, enfim, como é que é o ambiente lá promovido pelo PAINT para a comunidade de maneira geral? O evento vai acontecer, então, de 7 a 9, né? 7, 8 e 9, no período da noite, a partir das 19 horas. Sempre às 19. Sempre às 19. A gente orienta, assim, que as pessoas cheguem mais ou menos às 19, cheguem cedo, porque os ambientes também têm espaço limitado, né? Às vezes, se der muita gente, pode ser que as pessoas não consigam ou um lugar para sentar, enfim, né? Assim, a gente tem um histórico do PAINT of Science lotar bastante os bares, né? Então, assim, quem tem interesse no tema e tal, a gente recomenda que chegue um pouco mais cedo, né? O horário marcado é às 19, aí dá um tempinho ali para todo mundo se acomodar e começa, né? Não paga a entrada, né? A ideia é justamente que a gente não crie essa barreira, então a entrada é grátis, é a mesma coisa que você ir num bar em qualquer outro dia, mas com a diferença que naquele dia a programação do estabelecimento vai estar voltada para essa atividade, né? Então, quem chegar lá vai estar participando da palestra. Chega, senta, escolhe sua mesa, tá tranquilo, né? Então, no dia 7, esse ano a gente está trabalhando com 2 locais somente, né? Nos outros anos a gente teve mais estabelecimentos, mas nesse ano a gente vai trabalhar somente com o Tetris Container Hostel, que fica aqui na Avenida das Cataratas. Na Vila Holanda, né? Isso, na Vila Holanda, um ponto bem conhecido já da cidade, né? Tem muitos eventos ali. É o primeiro ano que a gente vai trabalhar com o Tetris, assim, já era uma parceria que a gente estava conversando, então chegou o momento da gente fazer o evento ali, que é um local muito bem localizado, todo mundo conhece, né? O pessoal curte, é descontraído, é a cara do PAINT of Science, né? Então, na segunda-feira à noite vai ser no Tetris,
né? As pessoas podem chegar a partir das 19 lá e já ir se acomodando. E na terça e na quarta vai ser no 277, na cervejaria 277, né? Que fica ali no centro, que já é um parceiro nosso, já recebeu o Pint anos anteriores também, lotou também. A gente dá serviço para os donos dos bares, porque eles precisam aí se virar nos 30 para atender, porque dá muita gente mesmo. Ali, né? Tem a vantagem dos torneios, né? Todos lá... ali muito bem prontos, né? Caso tenha uma excedência de público. Sim, lá o chopp é fresquinho na hora ali, né? Direto na hora ali, não tem perigo, né? De faltar o chopp. Então vão ser esses 2 locais, na segunda-feira no Tetris e na terça e na quarta no 277. Fica até mais fácil um pouco pro pessoal memorizar, né? Nos outros anos a gente tinha muitos locais diferentes, às vezes a pessoa, onde é hoje, né? Então esse ano tá mais fácil de se localizar. Mesmo esquema, não precisa de inscrição, não vai precisar pagar ingresso, não precisa nada. Chega lá, se acomoda por ali e aproveita a palestra e come, bebe ali, né, e fica à vontade. Só vai pagar o que consumir mesmo, como qualquer outro dia, né. Os bares também normalmente fazem alguma promoção no dia do evento, eles vão estar oferecendo alguma coisa do cardápio com desconto, enfim. Sempre eles fazem uma promoçãozinha especial pro Pint também. Muito bem, então a gente poderia começar com você e o Ramon pode complementar da programação. O que você destaca do evento deste ano aqui de Foz do Iguaçu? Tá, eu vou deixar o Ramon falar da programação, que ele é o responsável por essa parte aí, ele que faz contato com os palestrantes, amarra toda essa agenda. Legal. Vamos lá. Paulo, da programação, a gente sempre tenta preparar um rol de temas bem interessantes, né, que estejam aí vinculados com o que a gente está discutindo no cotidiano. Para esse ano, a gente trouxe, então, pesquisadores de diversas instituições, o que é muito legal. A gente tem pessoas da UniOeste, temos pessoas da Unila, temos pessoas do projeto Onças do Iguaçu, né, atuando no nosso Pint. Né? Então a ideia também é a gente valorizar essas instituições que têm pesquisadores e têm a ciência ali como um eixo fundamental. Para o primeiro dia 7, né, lá no Tetris, a gente vai ter 2 palestras que vão falar para a gente os segredos do nosso Parque Nacional do Iguaçu. A gente vai explorar um pouco da cidade perdida, né, que há no Parque Nacional do Iguaçu. Não é a Ratanabá, que a gente tanto escuta falar recentemente na Amazônia, mas a gente tem indícios de ter uma cidade perdida dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Né? Quem vai falar para a gente sobre esse tema é o Pedro Lovan, que é historiador ali da Unila, né, e vai trazer a palestra com o nome A Cidade Perdida das Cataratas, o que aconteceu em Santa Maria do Iguaçu. Isso é bem interessante, que é uma pesquisa que ele conduz e tem indícios aí dessa cidade de Santa Maria do Iguaçu e o que aconteceu com ela, que hoje está lá dentro do Parque Nacional. E fazendo o par com ele para fechar o tema do Parque Nacional, vem a Yara Barros, que ela é coordenadora do projeto Onças do Iguaçu, né, que vem trazer a palestra com o título Acho que vi um gatinho, vamos juntos cuidar das onças do Iguaçu? Então trazendo aí questões sobre essas aparições de onças, né, que a gente está vendo cada vez mais constantes no meio urbano, né? Então a gente viu uma onça parda na última semana, se não me engano, vimos aparecimento das onças pintadas também na Vila A, né? Então está constante. Então ela vem trazer essas questões de como é que a gente consegue criar essa convivência com esses grandes felinos, né? E falar um pouco da importância da preservação. Isso tudo no dia 7, na segunda-feira já. No dia 8, aí no 277, né, a gente vai trazer 2 falas sobre essas questões de gênero, né? O que é o feminismo e o que é o masculino. Então a gente vai problematizar, entre aspas, esses 2 elementos. Né? A gente discute muito hoje o que é o feminismo, mas também há um eixo muito legal de discussão sobre o que é o masculino. Né? A gente, até pouco tempo atrás, tinha uma figura masculina somente, né? Daquele homem parrudo, bravo, e agora não, agora a gente já começa a entender e aceitar que há diversas figuras. Né? Então, os 2 pesquisadores que vêm falar para a gente sobre esses temas é o Valdemir Rosa, que ele é professor de antropologia da Unila, vem falar uma palestra com o título Masculinidades Plurais, Relações Sociais de Gênero como Relações de Poder. Então é uma palestra bem bacana que ele vai trazer então essa discussão sobre o que é ser homem hoje, o que é essa masculinidade. E há diversas masculinidades, né? E fazendo par com ele vem a professora Ellen Schneider, também, lá professora da nossa universidade, e vem trazer a palestra do título Feminismos, Lutas contra Relações Sociais de Poder. Então também trazer essa questão e explicar pra gente o que está dentro dessa questão do feminismo. Né? São diversos feminismos que compõem esse grande movimento.
E por fim, no dia 9, também lá no 277, né, a gente vai ter um debate aí bem voltado para tecnologia, né? Máquinas e cidades inteligentes. Quem controla quem? Então, nessa noite, nós teremos aí o pesquisador da UTF-PR, professor Tiago Naves, também um parceiro nosso, que já veio para a Foz em algumas atividades, e vai trazer a palestra sobre as máquinas inteligentes serão seus novos médicos. Então, é o uso da inteligência artificial na medicina, né? Como é que a gente consegue entender, conceber um cenário futuro de que serão máquinas operando cirurgias em nós e não mais os médicos, os humanos, né? E para fechar a casadinha com o professor Tiago, o professor Antônio Marcos Rachuca, também da UniOeste, né? Também conhecido como Chiro aqui na nossa cidade. Ele vai trazer a palestra sobre cidades inteligentes para quem? Então ele vai explicar um pouco desse conceito de cidades inteligentes e trazer as principais questões aí que envolvem o uso dessas tecnologias nas nossas cidades, né? Lembrando que a gente tem aqui o bairro da Vila A, que é um bairro com as tecnologias aplicadas às cidades inteligentes, né? Então ele vem trazer um pouco dessas questões para a gente discutir no evento. Muito legal. Extensa programação, bem recheada, e aí talvez a Mayara possa comentar um pouquinho, Mayara, porque a gente percebe que vocês tiveram um trabalho de fazer um link, né, da ciência com as questões aí que estão muito presentes, inclusive não só na sociedade de um modo geral, mas aqui em Foz do Iguaçu, o caso das onças, né? Então fazer essa ligação parece que é uma contribuição interessante para a gente entender melhor como que a gente se relaciona nesse meio em que estamos, né? E, claro, os outros assuntos, questões de gênero aí presentes e cada vez mais discutidas, e com essa necessidade de discutirmos cada vez mais as relações de gêneros, terminando nisso, o Ramon a deixa, né? Nós temos um bairro inteligente aqui em Foz do Iguaçu, temos toda uma perspectiva de se trabalhar nessa área de inovação e nessa frente aí da inteligência, precisando nós, né, os cidadãos, os moradores, entender um pouco mais isso e como que isso funciona na prática e a quem funciona especificamente, né? Foi mais ou menos por aí que vocês tentaram formatar o evento, Mayara? Sim, Moacir. Essa é uma preocupação nossa, claro, né? Não só pelo fato de nós trabalharmos na UNILA, né? Que isso está no nosso dia a dia de trabalho, né? No nosso dia a dia a gente tem já essa missão de levar o conhecimento das pessoas, o que é produzido na universidade, mas até de despertar essa consciência nas pessoas de que a ciência não é uma coisa feita lá longe, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha. Não, a ciência, em primeiro lugar, o Brasil tem ciência de ponta, né? E mostrar para as pessoas que Foz do Iguaçu também faz ciência. Não só a UNILA, mas a gente tem outras universidades aqui, públicas e particulares, que desenvolvem ciência, né? A gente tem pesquisadores renomados aqui também, desenvolvendo essas pesquisas, e assim, isso está na nossa vida, né? Isso está no cotidiano, seja uma pesquisa sobre o Parque Nacional, seja uma pesquisa que vai melhorar a mobilidade urbana, como essa própria questão de cidades inteligentes, enfim, de trazer para as pessoas que a ciência está muito mais próxima delas do que elas imaginam, assim, e fazer com que as pessoas se apropriem mesmo disso, né? Que as pessoas, até porque no nosso caso, por exemplo, que a universidade é pública, ela existe justamente para dar respostas à sociedade, né? Essa é a missão da universidade, né? Então não é só sala de aula, né? O ensino é um tripé da universidade, a gente tem também a extensão, a gente tem também a pesquisa, e todas essas linhas, elas estão amarradas pela ciência, né? A ciência está desde da ciência mais pura ali, né? Daquela ciência de base, quanto nessa ciência que vai até a rua, né? Nos projetos de extensão. Então, assim, a gente também trazer isso para a sociedade. Olha, a universidade é sua também, né? Não é porque você não trabalha lá ou você não estuda lá, mas você tá nesse meio, né? Então, assim, a gente sempre tem essa preocupação de valorizar a ciência local, que é muito importante. A gente até já trouxe convidados de outros lugares e tal. Em 2018 a gente trouxe... 2019. A gente trouxe Felipe Figueiredo, que é um youtuber conhecido e tal. Mas a gente sempre tem essa preocupação de priorizar os cientistas locais. E como o Ramon disse, não só da UNILA, né? Porque eu e o Ramon trabalhamos na UNILA, mas nós somos voluntários no Pint of Science, né? Não, a gente não tem essa vinculação necessariamente. A gente tem a preocupação de trazer cientistas de qualquer universidade que estejam produzindo alguma coisa interessante, que tenham algo para falar, né? E que, às vezes,
por outros meios essa informação não chega às vezes nas pessoas, né? Porque pelos meios tradicionais às vezes passa batido. E ali você tá ali tomando uma cerveja, o cientista vai te explicar e você percebe que o cientista pode ser o seu vizinho, sabe? Não é uma pessoa que tá longe de você, né? Então, assim, a gente tenta trazer isso, né? A gente tenta mostrar para as pessoas também esse poder da universidade, o quanto as pessoas podem se apropriar disso e até cobrar, sabe? Tipo, chegar para a universidade e falar, olha, a gente tem um problema aqui e é através da pesquisa que isso vai ser resolvido, invariavelmente, né? No caso da vacina, por exemplo, é pesquisa, não tem. E se já não tivesse um longo trabalho de pesquisa, a vacina para a Covid não teria sido desenvolvida tão rápido. Né? Então, é entender também que é um processo contínuo, é explicar, né, mais ou menos isso que o Ramon falou, é traduzir para as pessoas esse mundo, né? Até mesmo, por exemplo, esse método. Qual que é o método científico? Hoje também circula muita informação confusa, né? Então, é uma oportunidade da pessoa saber diferenciar uma boa ciência de uma pseudociência, ou ela lê uma notícia e vai falar, não, mas qual foi o método que essa pessoa usou nessa pesquisa? Acho que essa pesquisa não é tão confiável, vou procurar uma fonte mais confiável, porque isso também faz diferença, né? Esse desencontro de informação que a gente tem às vezes é por falta desse conhecimento mais amplo, né? Se as pessoas conseguirem se apropriar desse conhecimento, fica muito mais fácil, né? No momento em que chega lá, revista tal, né? Cita o nome de uma importante revista científica, divulgou um estudo. Opa, essa revista tem uma metodologia de avaliação dessa pesquisa que é robusta. Essa outra aqui ninguém nunca ouviu falar, essa metodologia é estranha. Então, assim, esses conceitos precisam também estar mais próximos das pessoas. Não que todo mundo vai sair lendo revista científica, não é isso. Claro. Mas isso chega para as pessoas através da imprensa, ou através de sites, através de blogs, através de influenciadores. E aí, em quem que eu vou acreditar? Porque nessa pandemia também a gente viveu uma guerra de informação, né? E aí o que as pessoas precisam entender também é que a ciência é neutra. Ela não está do lado nem A, nem B, nem C, nem tem partido político, nem esquerda, direita, não tem nada disso, né? A ciência ela é neutra. E ela aponta fatos, né? Tem uma frase muito legal que é assim, a ciência não tá nem aí pra sua opinião. E é verdade, né? Não importa, eu não acredito. Não é questão de acreditar, né? A ciência não requer fé, por isso que ela tem método, né? E aí você trazer isso também para as pessoas, né? Porque é como o Ramon falou, não é porque a gente vai explicar isso para as pessoas de uma maneira mais simplificada que ela não vai ter o rigor científico. Ela vai, né? É importante Correto. que tenha. Então a gente tenta também com essas iniciativas, que não só o Pint of Science, né? Recentemente também os alunos lá da biotecnologia fizeram uma iniciativa semelhante, que era Biotech no Bar. Também, então assim, você vê que isso vai gerando uma sementinha, né? Vai gerando frutos, então assim, acho que aos pouquinhos vai virando um movimento que as pessoas vão naturalmente, sem perceber às vezes, assimilando esses conceitos, né? Isso que é muito, muito interessante, assim, que a gente tenta trazer com o Pint e outras iniciativas que, se a gente tiver fôlego, a gente vai tentar produzir também, né? Legal. Concorda, Ramon, algo a acrescentar aí sobre a importância das pesquisas científicas? A Mayara usou um termo se apropriar. Quando a população, a sociedade, de um modo geral, se apropria do conhecimento, ela tem mais força para criar demandas, reivindicar soluções. Como que você vê isso? Com certeza, Paulinho. A gente vê isso é a prioridade, né? A gente aproximar a comunidade da academia, do fazer científico, né? E até para a comunidade pautar o que deve ser pesquisado também, né? Então, você destacou, né, os pontos relevantes para a cidade, né, para a Foz, né, da questão dos temas do Pint. Então a gente tem essa missão de trazer esses temas interessantes, importantes para a cidade também, e dar relevância, né, para a pesquisa, porque é uma comunicação de mão dupla, né, eventos como esse. Tanto a comunidade se beneficia da palestra de uma forma mais bacana, mais descontraída, quanto o pesquisador também entra em contato com pessoas que ele não entra no cotidiano, né? Então ele vai ter ali um retorno, um feedback de pessoas que estão fora da discussão da academia, e isso vai alimentar a pesquisa dele. Ele vai sair ali com a pulguinha atrás da orelha, poxa, mas se eu puxar o que o rapaz lá me falou naquele dia, né? E aí pode despertar uma nova pesquisa, uma nova iniciativa, né, dentro da academia. Então acho que é uma linha de alimentação recíproca, assim, e é muito importante. A gente tem que trazer e tem que potencializar mais essas atividades, né,
Porque é como eu falei, é uma ponte muito importante que está estabelecida, né? Já dá para dizer que 5 anos está consolidado, né? Apesar da pandemia no meio do caminho, mas eu acho que o pessoal já sabe, já espera um bom evento também no período do Paint. O Paint sobreviveu à pandemia também, né? Então isso já é uma vitória e com certeza o evento vai crescer cada vez mais. E falar em crescer, Ramon, e a Mayara pode complementar, o evento acontece aqui no Brasil em 40 cidades. Como é que é essa relação da cidade com a organização nacional e internacional? Vocês têm autonomia para definir os temas? Como é que funciona essa relação? Sim, Paulinho. O Paint é um evento em rede, né? A gente tem a centralização nos países, né? Até a Mai pode explicar isso melhor, que ela está em contato direto com a coordenação, mas ele é um evento bem descentralizado. A gente tem essa rede que estabelece e o uso da marca, o uso do site, né, como apoio para divulgação, mas as definições mais operacionais de direcionamento de conteúdo, né, de cada cidade é feito pela cidade e também dentro da cidade, como cidades grandes. Acontece em diversos lugares, organizado por diversos grupos diferentes. Né? Aqui nós somos um grupo único, né, que a gente vai trazendo pessoas. Mas tem cidades que acontecem de forma descentralizada também. Né? Então cada um tem uma dinâmica. Mas acho que a Mai pode explicar direitinho. É exatamente isso, né? Então esses fundadores lá, que são britânicos, né? Depois das primeiras experiências que eles tiveram, isso se formatou de uma maneira mais formal, digamos assim, com logo, com diretrizes. Então todo ano tem uma diretriz básica para a realização do evento, né? Por exemplo, a data é unificada. Esse ano, excepcionalmente, o evento está acontecendo em novembro, né, aqui no Brasil, porque ainda por conta da situação da pandemia ficou um pouco indefinido esse calendário, porque normalmente é em maio. Aí naquele momento a coordenação considerou melhor jogar mais para frente um pouco, né, mas esse evento sempre acontece em maio, então a organização mundial, digamos assim, né, determina, dias tais de maio, sempre 3 dias, né? Sempre segunda, terça e quarta. E aí é muito interessante esse movimento, porque quando o evento acontece na data certinha, né? Tipo, voltando à normalidade agora, ele acontece no mundo inteiro. Então são dezenas de países, dentro de cada país, dezenas de cidades, né? E em 2019... como o Paint vinha crescendo, o Brasil já tinha se tornado o maior Paint do mundo, porque o Brasil é muito grande, né, também, e tinha já quase 90 cidades. Então é muito interessante se você parar para pensar que naquela data, naquele horário, claro, respeitado o fuso horário, mas se a gente parar para pensar, o mundo inteiro quase, né, não o mundo inteiro, mas boa parte do mundo está ao mesmo tempo falando de ciência. Tipo, as pessoas param naqueles dias para falar de ciência, né? Então é um movimento muito orgânico, porque tem algumas diretrizes, mas como o Ramon falou, a escolha dos temas é muito... a gente tem muita autonomia, né? Até porque normalmente as organizações já são compostas mesmo ou por pesquisadores ou por divulgadores da ciência, né? Como é o nosso caso, a nossa equipe é mista. Nós somos comunicadores, mas a gente também tem pesquisadores na equipe, que são professores e tal, que são cientistas, né? Então, mas acaba sendo... Tem uma linha guia, digamos, mas acaba sendo um movimento orgânico, até porque ele é voluntário, né? A gente não ganha nada para isso, a gente faz pela causa mesmo, né? Que é uma causa que para nós é muito importante. Então, existe uma diretriz básica, e aí, por exemplo, a coordenação nacional solicita, enviem para nós a programação de cada cidade, então tem um site nacional que concentra a programação, mas as atividades locais correm por conta dos grupos, né? Então existe bastante dinamismo. Esse ano a gente também abriu o formulário de sugestões, então não sai tudo da nossa cabeça, né? Como o Ramon comentou, a sociedade também pauta os temas que são importantes, a gente abriu um formulário que as pessoas podiam responder, eu acho que vocês podiam trazer alguém para falar do tema X. Então, porque aí às vezes é um tema que tá pairando e que as pessoas sentem, opa, isso seria legal se fosse melhor explicado, né? Então, é muito importante, não existe o Paint sem também as pessoas, né? A gente está cada vez mais, tentando aproximar uma ideia que a gente já tinha, mas teve essa interrupção, mas está na nossa pauta ainda. É descentralizar também, de repente, ano que vem, levar para os bairros mais afastados, né? Para sair desse eixo centro. Então, a gente está querendo realmente trazer isso, porque tem que estar perto e acessível para todo mundo, né? E aí a gente tem bastante... coordenação local tem bastante liberdade nesse sentido, né? E a resposta é sempre muito positiva, é sempre muito bom.
Legal, lembrando que vocês frisaram aí, são servidores da Universidade da UNILA, né, da Universidade Federal aqui de Foz do Iguaçu, mas o evento ele não é institucional da UNILA, ele é feito aí, como vocês usaram o termo, por voluntários, né, é uma turma, uma galera que se reúne para organizar, para produzir, para fazer acontecer o Pint of Science aqui em Foz do Iguaçu. Gente, a gente tem um minutinho aí para terminar a nossa conversa. Eu gostaria que vocês enfatizassem o convite para a comunidade, para a participação das pessoas aí, reforçando aí as datas principais que vocês queiram, e também se há um espaço na internet, nas redes sociais, onde as pessoas podem buscar mais informação sobre a programação e dos próprios temas, né? De repente tem resumo de material, conteúdos aí de apoio, vocês têm a liberdade aí para fazer esse convite, esse chamado aí à população. Começando pela Mayara, por favor, Mayara. Tá bom, Paulo, obrigada. Bom, antes de mais nada, eu queria primeiro agradecer a equipe, né? Porque como a gente disse, somos todos voluntários, então se não fossem essas pessoas, o evento não aconteceria, né? Então temos a professora Flávia Trench, que é nossa companheira também na organização, o professor Francisney Nascimento, conhecido aí também pesquisador da cidade, a Gabriela, jornalista que trabalha com a gente, a Letícia Arantes, que também é uma professora da UNILA, que está com a gente esse ano, também coordenou essa questão da biotec no bar, né? O Jackson Querubim, que é da Itaipu, você vê que não necessariamente tem, né, uma vinculação. João Chiodi, designer também da Itaipu. Marco Polo Azevedo, nosso designer. João e o Marco, que criam essas artes, que até a gente não consegue aprofundar muito, mas tem toda uma discussão publicitária, criativa, né? Eles criam essa... Identitária. E todo ano a gente tem uma identidade visual, são eles os responsáveis, né? O Murilo Pereira, que também já coordenou e é uma pessoa que ajuda a articular muitos contatos para nós dentro do evento. O Ramon, né? Coloquei aqui na lista para não esquecer. Agradecer também os bares, né, que sempre depositam a confiança no nosso trabalho, abrem seu espaço, porque sabem que é um tema importante, né? E o nosso patrocinador, a gente precisa agradecer também. Fique à vontade. Nós temos a empresa Coba, que é uma marca paraguaia de cannabis, né? É uma marca que também está buscando fomentar essa questão científica, né? Essa questão da pesquisa científica, do uso da cannabis para buscar o bem-estar das pessoas através das pesquisas medicinais, né, do uso medicinal, buscando ajudar nessa melhoria das legislações também para ter menos entraves burocráticos para essas pesquisas e para o uso desses produtos, né? Então é importante a gente valorizar o patrocinador, porque o evento é voluntário, mas ele gera custos, né? A gente precisa de uma série de coisas para viabilizar o evento, então fazer esse agradecimento. E convidar as pessoas, né? Como a gente disse, não tem burocracia nenhuma, é só chegar, as pessoas podem se sentir bem à vontade. Né? É para realmente bater um papo, não tem nada de cerimônia, a pessoa pode ir vestida do jeito que quiser, não precisa de inscrição, não precisa ter nenhum conhecimento prévio, não precisa... Né? É para todo mundo, um evento para todo mundo. Legal, Mayara, sucesso aí no evento. E aí, Ramon, diga lá. Acho que reforçar esse convite, né, pro pessoal, é só chegar, vir, aproveitar que o frio foi embora, vem de bermuda, chinelo, camiseta, bem tranquilos, bater um papo, tomar uma cerveja gelada e dar o sextou antecipado dessa semana, né? Começa na segundona. Lembrando, então, segunda-feira, 19 horas, no Tetris, na Vila Yolanda. Isso. Fechado? Fechado. Gente, obrigado. Paulo, desculpa, posso só acrescentar? Você perguntou algum site. As pessoas podem buscar no site da UNILA, que tem a programação na agenda de eventos, portal.unila.edu.br, e nas redes sociais dos bares, do Tetris e do 277. Fechado. Gente, obrigado aí, sucesso, com certeza será mais uma vez um grande sucesso. As pessoas estão ávidas aí à espera desse evento, né, que era para ser em maio e por conta da pandemia ficou para ser presencial, que favorece muito, no meu entender, e aproveitando aí com esse calorzinho chegando aí, é uma ótima pedida para tomar uma cerveja e bater um papo legal sobre todos esses assuntos que vocês nos trouxeram. Marco Zero, onde tudo começa.